Esse plano de retomada de volta aqui para o YouTube foi bastante ensaiado, não o próprio vídeo em si, mas o motivo pelo qual eu voltarei com os vídeos, depois de muita reflexão, depois de muito aprendizado nos últimos meses. Eu preciso voltar com isso aqui porque vai me ajudar de inúmeras maneiras a atingir alguns objetivos e também treinar algumas habilidades que são importantes. E eu não poderia voltar para falar sobre um tema, para discorrer a minha opinião sobre um tema que a minha esposa sempre fala, você devia falar sobre isso, você devia falar sobre isso. E eu acredito que chegou o momento, chegou a hora de eu expor um pouco sobre o que eu vejo sobre o vitimismo, não sobre o olhar técnico da coisa, as origens disso, porque não é o meu foco, mas sobre o olhar de quem já esteve nesse estado, como eu fiz para sair desse estado e não ser mais uma pessoa vítima com esse estado de vitimismo. É, eu quero começar esse vídeo falando um pouco sobre o que eu acredito ser o vitimismo, o estado que eu estava antes. Eu era uma pessoa assim, que era vitimismo, que era vítima. Demorei para sair desse ciclo, demorei para reconhecer que estava nesse estado e fiz algumas coisas bem pontuais que me ajudaram e muito a sair disso e ir para o oposto do vitimismo, que é a autorresponsabilidade. O vitimismo ele é um estado que deixa você como coadjuvante da própria vida. O que eu quero dizer com isso? Você simplesmente reage ao que acontece na vida e geralmente reage de forma negativa. O vitimismo ele te coloca numa posição sempre de coitado. Poxa, mas coitado, ele não teve aquilo. Poxa, mas coitado, né? Ele está acima do peso. Poxa, mas coitado, ele não teve tanta chance. E isso prejudica a própria pessoa que está aceitando isso, vindo de si mesmo ou vindo de outras pessoas. A pessoa vítima, ela geralmente é uma pessoa mais pessimista, ela acaba não enxergando o outro lado das coisas. Ela sempre foca no problema, ela sempre reage às pessoas que chegam perto dela. É sempre culpa dos outros, é sempre culpa do ambiente, é sempre culpa de alguém menos dela, né? Então eu vejo como muito prejudicial e eu sofri muito com isso. Talvez você não me conheça, mas depois que eu me formei em 2018, me formei no começo de 2018, eu adotava uma postura, não era explícito que eu vivia nesse estado, mas eu sempre pensava, poxa, mas claro que não deu certo. Fulano não fez tal coisa, mas é claro que eu não consegui, porque faltou a parte de fulano, mas é claro que eu não consigo fazer uma atividade física porque, poxa, nunca fiz quando criança, né? Assim, nunca precisei fazer esforços excessivos, enfim. Era algo dentro de mim que não era explícito pro mundo. Por exemplo, eu não era uma pessoa pessimista, mas geralmente jogava ao contrário, era um otimista tóxico, uma pessoa que fora da realidade. E eu me colocava muito nessa posição. Poxa, mas eu não consigo, isso é muito difícil. Eu vou tentar, mas assim, não vai dar certo. E acabou que eu me vi preso nisso e tive um lapso de consciência que me fez despertar para alguma coisa. Eu lembro de estar em um dos treinamentos de desenvolvimento pessoal que eu participei, e lá foi trabalhado um pouco dessa parte do vitimismo. Até então eu não tinha conhecimento desse tipo de terminologia, desse tipo de termo, né? E eu tive o prazer de ouvir desse treinador que estava lá
que a pessoa vítima geralmente não consegue reconhecer que está no estado de vitimismo. E aí ele fez uma pergunta sincera que me fez refletir, e é a pergunta que eu faço para vocês. Pois o primeiro passo é se perguntar isso. Realmente sou uma pessoa vitimista? Olhe para si mesmo e veja os seus comportamentos com as outras pessoas, no trabalho. Veja se você adota esse tipo de postura, mais pessimista, que joga a culpa para os outros, que você sempre faz sua parte, mas os outros não fazem. Tenta perceber se é isso mesmo, como é seu comportamento. Eu confesso que quando eu me fiz essa pergunta e refleti no treinamento, eu fiquei um pouco triste, que eu era exatamente a pessoa que estava naquele estado. Então, o primeiro passo prático para você sair do vitimismo é se faça essa pergunta e seja sincero. Reflita de verdade. Pare um tempo, se pergunte e reflita de verdade. Poxa, como será? Será que eu sou uma pessoa realmente assim? Se você tiver ainda dificuldades de reconhecer, pergunte para uma pessoa que você confia e que você ama. Pergunte para essa pessoa, viu? Você acha que eu sou uma pessoa vitimista? E não reaja ao que ela vai falar, mas aceite de bom grado. Porque se a pessoa te ama e se você confia, ela quer o seu bem. E se você deu essa abertura, aceite bem, não reaja, não exploda. É muito comum do vitimismo já reagir. Se contenha, absorva aquilo, reflita sobre o que a pessoa falou, porque daí você vai dar pronto para avançar para o próximo passo, para sair desse estado de vitimismo e desenvolver a habilidade que vai te colocar como protagonista e não como coadjuvante na sua própria história. O segundo passo que eu fiz, que me ajuda até hoje em outros aspectos da vida, mas foi fundamental para eu sair desse estado, é o exercício físico. Eu não consigo associar o meu desenvolvimento pessoal, eu não consigo pensar em toda a evolução que eu tive de mentalidade, próprio físico, de enfrentar os desafios da vida, de ser mais persistente, de lutar contra a dor, do que o exercício físico. Eu não consigo desassociar o desenvolvimento pessoal com o exercício físico. E principalmente da pessoa que é vitimista. E o engraçado é que esse comportamento, ele aparecia lá. Ele aparecia no exercício físico. Eu era fraco, fisicamente fraco, mole. Eu era uma pessoa cansada, pesada, que não tinha força. E tudo isso me colocava em uma posição de inferioridade comigo mesmo. Não existia uma confiança de força física. Quem dirá uma força mental de tolerância, às vezes, à dor, a um desafio, à pressão, que a gente sofre no mundo externo. Eu não estou falando para você se matricular na academia e já erguer toneladas de peso, mas é fazer aquilo que está no teu alcance. Se coloque em algum esforço físico, uma caminhada que seja, uma academia, um esporte que você gosta, uma arte marcial, que seja, mas que te coloque em uma situação de desconforto para que você conheça outros lados de você. Conhecendo outros lados, poxa, como que é a minha força física? Como que é a minha respiração? Meu coração? Poxa, as minhas pernas doem, os meus joelhos estão enrustidos, o meu tornozelo dói, mas se coloque em movimento para que você perceba o que está descompensado ou não. Eu comecei a correr faz um ano oficialmente e não imaginei que um dia eu pudesse correr 10 quilômetros. E na data desse vídeo eu fiz 10 quilômetros de uma forma mais tranquila, com bastante dores, com bastante desconforto, mas eu já venho treinando há algum tempo
E se eu não me permitisse correr e enfrentar essa dor, eu nunca ia desfrutar, por exemplo, uma prova de 10 quilômetros. Então não tem como, para você sair desse estado, você precisa reconhecer que está nele, seja refletindo consigo mesmo, ou seja, outra pessoa te ajudando, e você precisa do exercício físico, você precisa de um desconforto físico, para que você se conheça mais, para que você se torne uma pessoa mais forte fisicamente, consequentemente, você se torna uma pessoa mais resistente às pressões, aos desafios. Poxa, se eu vou lá na academia, ergo peso, faço isso, faço aquilo, poxa, eu também consigo enfrentar um desafio no trabalho, também consigo enfrentar um desafio, sei lá, até de saúde. O exercício físico não tem como, é uma peça fundamental para sair desse estado. E o terceiro passo, que é um passo talvez um pouco mais delicado, mas que é preciso muita cautela, e eu falo isso porque recentemente eu refleti sobre isso, através de uma leitura que eu fiz, é visitar as suas origens, é visitar o seu passado, os seus traumas, as suas inseguranças, os seus medos. E isso, você não precisa fazer isso sozinho, você precisa ter a humildade de pedir ajuda na terapia, um psicólogo. Ah, Vinícius, mas eu não gosto. Tudo bem, mas comece a trabalhar reconhecendo que você está naquele estado, fortalecendo o seu corpo, procurando ali uma forma de se autoconhecer. Se você acredita em Deus, independente da religião, independente do que você acredita, procure fortalecer o seu espírito, a sua fé. Mas você vai precisar chegar no momento em que você vai precisar revisitar aquilo que está no seu passado. Os traumas, aquilo que você não teve, às vezes uma falta de carinho. E eu falo isso porque eu fiz essa visita recente. E confesso que foi um tanto quanto libertador poder conversar com a minha esposa de alguns traumas que eu tenho, de algumas dificuldades que eu tenho. E isso deu mais força para mim, deu mais força para o meu casamento. Querendo ou não, me conectou mais com ela, pelo fato de eu ter tido a coragem de expor um lado mais vulnerável meu. Você precisa de uma pessoa que você confia, que você ama e que isso seja recíproco. Essa pessoa confia em você e te ama e quer seu bem. Então, você saindo desse estado, eu quero que você comece a pensar sobre assumir a responsabilidade sobre a sua vida, sobre as suas escolhas, sobre as suas decisões e sobre resolver as coisas. Independente de quem causou o que, você é uma pessoa que se propõe a resolver a situação. Não é resolver tudo, não é tolerar tudo. Saber lutar as suas batalhas, mas sem se colocar numa posição de inferioridade. Isso é o oposto do vitimismo, que é a autorresponsabilidade. É você trazer para si a responsabilidade de resolver as coisas, de resolver a sua vida, independente do que você recebeu ou não. Eu gosto de citar um exemplo que é muito comum nas famílias, independente do que você tenha recebido. Se alguém te causou um trauma, é muito triste, eu sinto muito por isso. Se alguém te causou algum dano físico, eu sinto muito, de verdade, por isso. Mas é você que precisa ir atrás da cura. É você que precisa ir atrás de lidar com isso. É você que precisa aprender e resolver isso, porque ninguém mais vai fazer isso por você. É muito triste, parece até rude falar dessa forma, mas é você que precisa ir lá e fazer, que precisa ir lá e resolver a situação, que precisa sim lidar com isso, independente se quem te causou aquilo, é, se quem te causou aquilo não vai fazer. É rude, mas é necessário que eu te diga isso. Ninguém vai resolver os seus problemas por você. E você se tornando uma pessoa autorresponsável,
podendo refletir do tipo, poxa, não foi eu que causei aquele dano, não foi eu que errei lá no trabalho, mas como eu posso contribuir para ajudar ou para resolver a situação? Como eu posso contribuir para que aquela situação se resolva da melhor forma? Qual é o meu papel? É me vitimizar? É falar assim, poxa, mas foi o fulano que errou? Ou o meu papel passa a ser, tudo bem, o fulano errou, mas tá, vamos fazer isso para resolver o problema. Você começa a tirar o foco daquilo que te prende, que te puxa para baixo, porque geralmente é o nosso primeiro pensamento. É querer julgar o outro, é querer culpar a chuva, é querer culpar tudo. Mas tá, choveu, e aí? O que eu faço com isso? Vitimizar adianta? Não. Resolver o problema adianta. Então eu gostaria de fazer um breve resumo para você. Se você é uma pessoa vítima que está vendo esse vídeo, você não é uma pessoa vitimista, você só está nesse estado e tem como sair dele. Tem como sair dele. O primeiro passo é se fazer a pergunta se você realmente tem um comportamento de vítima ou perguntar para uma pessoa que você ama. O segundo passo é procurar uma forma de desconforto físico, de exercício físico, de esforço físico para que você fortaleça a sua confiança, construa mais força física. Consequentemente, isso vai refletir na sua cabeça de ser uma pessoa mais tolerante aos desafios, de ser uma pessoa mais tolerante à dor, seja uma dor física, seja uma dor mental. O exercício físico você é capaz de enfrentar algumas coisas que se você não fosse forte fisicamente, você não enfrentaria. O terceiro passo é, com a ajuda de um profissional, ou não, a depender da sua maturidade e da sua humildade, você revisitar o seu passado, lidar com suas feridas, com as suas inseguranças, com os seus traumas, e procurar você resolver esse problema, se tornando uma pessoa mais autorresponsável. Tem dois livros que eu recomendo que partiram, que me fizeram fazer esse vídeo. O primeiro é o que eu li mais recente, que é Curando Suas Feridas de Origem, da Vienna Farron. E o segundo é A Autorresponsabilidade, do Paulo Vieira, que são livros assim que mudaram um pouco a minha forma de ver o comportamento de vítima e a autorresponsabilidade. Eu já tive contato com essa leitura há alguns anos atrás e foi fundamental para que eu pudesse refletir sobre o estado que eu estava e o estado que eu gostaria de estar. Então, a autorresponsabilidade me fez crescer muito, me fez evoluir muito. E ser uma pessoa que, de fato, é o protagonista da própria história. É o protagonista por resolver os problemas, independente de quem causou. Se fui eu, se foi causado pela minha família, pelos meus pais, pelo meu trabalho, que seja. Eu sou o responsável por isso. E você não é uma pessoa vítima, você só está nesse estado. Você não se resume a esse comportamento, mas você pode sair dele. Mas você precisa estar disposta e realmente querer sair desse estado para caminhar rumo a uma vida mais. Um abraço, até o próximo vídeo.